Olá, meus irmãos, que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. Nossa devocional, nosso tempo de buscar Deus. E hoje eu quero falar de estar alerta, estar sempre alerta na vida cristã. Porque às vezes a gente dá um descuido e começa a se preocupar tanto com as coisas dessa vida, que deixamos em segundo plano o reino de Deus, a vida com Deus, acima de tudo a nossa vida devocional. E o Senhor Jesus, nesse texto agora, Ele está chamando a atenção dos seus discípulos permanecerem alertas e preparados para a volta dele. Isso não é para trazer pânico nem medo, não é para andar com medo que Jesus pode voltar e pegar a gente desprevenido, não. É para ter essa intimidade, essa certeza de que Jesus vai voltar a qualquer instante. E nós temos que ter como convicção nessa vida levar outras pessoas junto com a gente para o novo céu e para a nova terra. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar alerta e preparado a estar falando da mensagem de Deus e vivendo ela, acima de tudo. Não adianta a gente só conhecer se a gente não coloca em prática. A vida cristã é uma prática, é uma vivência. E Jesus aqui chama a atenção. Interessante que nesses textos que a gente tem lido agora, em Lucas, nesses capítulos finais assim, ele parece que dá a entender que é final dos tempos, mas muitas coisas que ele está falando ali é com respeito à destruição de Jerusalém. Claro que ele fala de sua vinda, do seu retorno, mas muito do que ele tem falado nessas profecias é a respeito daquele grande dia que o povo tinha que estar alerta e preparado. Mas para a gente entender um pouco sobre como a gente permanecer alerta, vamos ler na palavra de Deus, que é o mais importante. Vamos ler a Bíblia para a gente entender. Então abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 21, do versículo 34 em diante, que diz o seguinte: E Jesus terminou dizendo: Fique alertas, não deixe que as festas, ou bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fique vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo, todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras, e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Irmãos, a gente vê aqui Jesus ensinando a palavra de Deus, ministrando a respeito do reino. E nesse tema aqui, ele está chamando a atenção para a gente permanecer alerta, como eu já falei. Atentos, preparados. Isso nos leva a pensar em quê, né? O que eu gostaria que a gente pensasse nesse texto? Primeiro, é que a gente tem que estar atento do estilo de vida que a gente está levando. Como que a gente está vivendo o cristianismo? A gente tem que estar vivendo de maneira autêntica, verdadeira. Não por medo, mas por convicção. E aí a gente começa a ter cuidado com nossas ações, com as nossas falas, com as nossas atitudes, porque nós representamos o reino. A gente tem que estar atento, irmãos, para a gente não ficar preso apenas com as preocupações dessa vida. É isso que ele está falando ali, com as festas, com as coisas desse mundo. Eu acho interessante que ele coloca até bebedeira. Às vezes a gente deixa de lado o reino para viver para si mesmo. Tudo isso, irmãos, que eu quero que fique bem claro, é haver um equilíbrio. Tudo que é exagero, tudo que é demais, vamos dizer assim, é preocupante. Por exemplo, tá todo dia na igreja, ficar só preso às coisas religiosas, isso também é perigoso, porque você está vivendo separado demais, mas não a ponto de ser testemunho, não a ponto de ser uma testemunha de Cristo, não a ponto de ser um exemplo para o mundo. É apenas para tu estar sendo uma pessoa isolada desse mundo. Não é isso que ele quer.
Tanto que ele fala lá em João: não peço que tire eles do mundo, apenas guarde do maligno. Nós temos que estar nessa vida trabalhando, vivendo junto com outras pessoas, para sermos exemplos, para darmos um bom testemunho. Então tudo que é em exagero, irmão, é preocupante. As festas, as coisas dessa vida, as preocupações dessa vida, que possamos manter a nossa mente em Jesus. Interessante que nesse texto Jesus deixa bem claro o que ele fazia para isso. Ele tinha uma vida de oração, tanto que o texto fala que ele subia e ficava a madrugada toda em oração. Ou seja, devemos desenvolver essa prática da oração, essa vivência com Deus, para estarmos preparados para a volta dele. Imagina, a gente está conversando com ele, com certeza se ele voltar e a gente está em sintonia, a gente vai saber e vamos estar preparados. Vamos nos preparar, irmão, vivendo, aprendendo mais e mais de Deus, que isso nos ajuda na caminhada, e nos relacionando com Deus, e também nos relacionando com nossos irmãos, para ajudá-los no crescimento espiritual e para eles também nos ajudarem. Porque a vida cristã é contínua. Você vai estar passando, é fases. Tem uma hora que você está aprendendo, mas depois você vai estar ensinando, depois você vai estar anunciando, e às vezes as coisas são tudo ao mesmo tempo. A gente vive num mundo muito metódico, cheio de regras, e nem sempre a coisa funciona assim. Mas o fato é que nós devemos buscar o Senhor sempre, estarmos preparados para a volta dele. E quando a gente busca ele diariamente, mesmo quando a gente peca, a gente vai pedir perdão, a gente vai falar com ele. Por isso que é importante a vida devocional. E aqui vai o alerta, irmão. Por favor, não brinque com isso. Tenha o teu momento com Deus, nem que seja para tu desabafar, nem que seja para você apenas confessar, mas tenha o teu momento com o Senhor. Mas não seja aqueles momentos assim avulsos, ou seja, eu estava caminhando no ônibus. Não, eu estou falando de você separar um tempo para Deus. Cuidado de usar a tua fé para ocasiões assim, só quando sobra tempo. Tenha tempo com Deus. Pensa nisso, meu irmão. Tempo com Deus não é quando sobra tempo das outras coisas, não é o intervalo das coisas. É viver com a hora marcada. E esse horário é meu tempo com o Senhor. Pense nisso com carinho, com amor. Isso muda tudo. Isso é estar preparado, isso é estar alerta. Porque hoje eu vejo as pessoas não estão lendo nem mais a Bíblia. E quando oram andando no ônibus, tudo isso é válido. Mas já parou para pensar que vida cristã é sentar e conversar com Ele? E juntos orarem também. Tudo isso nos ajuda a desenvolver uma fé verdadeira. A gente tem que parar de estar buscando a Deus apenas no momentos de crise, de desespero, mas buscar Deus como algo que faz parte da nossa existência. Isso é conversão. Isso é viver para Ele. Porque problemas, irmãos, nós vamos ter. Dificuldades todos nós vamos enfrentar. Mas que possamos enfrentar juntos com o Senhor ao nosso lado. Aí a coisa vai ser diferente. Então estejam alerta. Jesus pode estar voltando. E se você não está levando a vida com Deus a sério, se você não se entregou a Ele ainda, está esperando o tempo oportuno, tenha cuidado. Tenha cuidado. Pense nisso com carinho. Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Não seja apenas uma pessoa que acredita nisso. Viva tudo. Aprenda. Conheça. Não basta apenas saber a respeito. Tem que viver a fé cristã. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar?
Pai querido, em nome de Jesus eu quero pedir hoje, Senhor, a tua intervenção sobre a vida daquele irmão que está levando uma vida com o Senhor de maneira negligente, Senhor. E eu estou falando, Pai, para o Senhor intervir naqueles que sabem que estão fazendo isso, Pai. Aqueles que têm consciência de que a vida que o Senhor nos chamou a viver é diferente, Pai. Oh Deus, dê forças ao meu irmão a enfrentar essas lutas, esses maus hábitos, Senhor, para viver em paz contigo, em paz realmente com a vida, Pai. Transforma a vida dele, Senhor. E levanta pessoas realmente comprometidas em levar a tua mensagem, em viver a tua mensagem, em ser um testemunho real do Senhor. Abençoa, Pai, e nos ajude a estar preparados para o teu retorno, em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Obrigado, irmão, por tudo que vocês têm feito por esse programa, as pessoas que têm apoiado, que têm orado, que têm investido nele. Hoje eu queria te convidar a ser um mensageiro do Senhor. Como assim? Uma pessoa que esteja disposta a evangelizar mesmo. Mas evangelizar conforme diz a Bíblia. E como é que é isso? Ensinando a respeito do caminho, da verdade e da vida. Irmãos, eu tenho clamado ao Senhor para que mande pessoas com coração nessa obra. Pessoas que têm desejo de encarar esse desafio, de evangelizar, de sair aos quatro cantos levando a mensagem de Deus. De maneira tão simples, por exemplo, eu não tenho dado conta do número de pessoas que pedem estudos bíblicos. Mas eu louvo a Deus porque Deus levantou alguns irmãos que estão indo nas casas ensinando a Bíblia. Um ou dois encontros já ajudam muitas pessoas a ter uma compreensão do reino. Irmãos, eu estou falando de gente que até vem nas igrejas, mas que precisam entender e querem entender, querem aprender, mas não tem quem ensina. E hoje esse é o meu desafio, meu convite. Eu preciso da tua ajuda. Ah, pastor, mas eu não sei. Mas você quer fazer? Você tem vontade de ensinar? Você tem isso bem claro no teu coração? O desejo de levar essa mensagem de maneira mais objetiva? Se você tem, por favor, junte-se a nós. Ah, mas eu não sei. A gente vai ajudar, vai ensinar. Entre na escola de discípulos para aprender. E depois que aprender, meu irmão, você vai ver como é maravilhoso levar a mensagem que transforma a vida. Seja um mensageiro. Seja um verdadeiro discípulo do Senhor. Muitas pessoas estão clamando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Às vezes, em redor da tua casa tem tanta gente que precisa. Mas ninguém leva a mensagem, ninguém convida eles, ninguém fala. Ah, mas eu já convidei esse pessoal para ir na igreja. Isso é outra coisa. O que eu quero que você pense é em levar a mensagem, ensinar a maneira certa de viver. Por isso que eu quero pedir oração para que a nossa escola de discípulos forme homens e mulheres que tenham condições, estejam preparados para levar a mensagem de Deus aos quatro cantos da terra. Obrigado, irmão. Mas venha fazer parte. Amém? Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.